Olá amigos do EBD em Foco, paz e bem a todos, eu sou o Diácono Melquisedeque e estou aqui mais uma vez para fazer os comentários da lição desta semana, lição de número 10, com o tema Os perigos e as oportunidades das redes sociais. Esse material você encontra no ebdemfoco.com, plataforma de slides, vídeos e cursos para EBD do nosso amado irmão professor Herberson Pinheiro dos Santos. Faça uma visita ao ebdemfoco.com e confira todo o material que você precisa para a sua escola bíblica dominical. O assunto desta lição, os perigos e as oportunidades das redes sociais, faz-se muito necessário na época em que estamos vivendo. Haja vista, nós estamos vivendo a época da informação. E inicia-se de grande valor com esse comentário, mas faz-se necessário muito mais do que um comentário em uma revista, mas um debate mais aprofundado, porque nós vivemos numa época, no momento da grande informação, das redes sociais, onde elas são predominantes na vida das pessoas, e sem dúvida, como expressa aqui o nosso tema, existem perigos, mas existem também oportunidades nas redes sociais. Faz-se necessário não só um comentário, mas também um debate mais aprofundado sobre os perigos e as oportunidades das redes sociais, haja vista as redes sociais não serem um mal ou um bem em si próprio, porque elas são apenas ferramentas, mas o mau uso é perigoso e o bom uso é uma oportunidade, inclusive, de prosperidade, tanto pessoal quanto uma oportunidade de propagar o Evangelho de Cristo, de glorificar o nome do Senhor. Portanto, faz-se necessário uma abordagem mais aprofundada sobre esse tema e eu creio que esse comentário é apenas o início. Todos os professores levarão este assunto de forma mais aprofundada para os seus alunos, que será de grande relevância. O texto do dia encontra-se em Filipenses capítulo 4, verso 8, e diz: Quanto a mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Paulo está aqui nos falando sobre o que deve permear os nossos pensamentos, o que deve ocupar a nossa mente. Diz-se por aí que nós somos aquilo que pensamos. Se nós pensamos coisas más, seremos automaticamente maus. Mas se o que permeia a nossa mente é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que é honesto, é aquilo que é justo, é aquilo que é puro, é aquilo que é amável, é aquilo que é de boa fama, então certamente assim também o seremos e estaremos agradando a Deus. E tudo isto, é claro que Paulo fala isso em um contexto físico, naquela época onde não havia redes sociais, mas nós podemos, claro, transferir estes argumentos para as redes sociais, haja vista a frequência em que os cristãos estão presentes nas redes sociais, e lá também eles devem dar testemunho de que são salvos em Cristo Jesus. A síntese: as redes sociais podem servir como bênção ou maldição na vida do crente. É uma verdade muito importante. As redes sociais podem servir como bênção ou maldição na vida do crente. Como bênção, porque ela oferece muitas oportunidades, inclusive oportunidades de pregar o Evangelho. Imagine você em um culto, em um templo, pregando para 100 pessoas. Agora imagine você pregando ao vivo, por exemplo, no Facebook, para o mundo inteiro. Milhões de pessoas podem ter acesso a esta informação, a esta pregação. Então, as oportunidades são infinitas, mas de igual modo, os perigos também o são. É por isso que a nossa síntese vem aqui nos advertir que as redes sociais podem servir como bênção ou como maldição. Vai depender da forma como ela é usada. O texto bíblico encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 a 10, e Filipenses capítulo 4, verso 8. Como de costume, eu não vou me deter no texto bíblico, mas aconselho você, professor, e quem fazer uso desse material, a fazer um aprofundamento maior, usando aí outras versões da Bíblia e também alguns comentários bíblicos para lhe subsidiar
no seu estudo, que será de grande importância para você. Nossa introdução. As novas plataformas de comunicação e interação online são o ponto alto da cultura digital neste início do século XXI. Olha só, o século XVIII é o século da filosofia, o século XIX é o século da história, e o final do século XX e início do século XXI tem sido o século da comunicação e interação online. Uma cultura digitalizada. As plataformas de comunicação e interação online são as predominantes neste século. E sem dúvida, a cada dia elas vão avançando ainda mais. E com isso, alterando até mesmo a forma como interagimos. Nós vemos a nossa charge aqui, onde nós temos um casal à mesa, pronta talvez para o jantar ou para o almoço, com o seu mordomo, e ambos estão conectados. E diz a mulher: dizem que as redes sociais afastam as pessoas. O homem responde: eu não acho. Porém, nós vemos aqui, sem dúvida, que as relações já não são as mesmas diante do uso excessivo das redes sociais. Pesquisas indicam que pelo menos 70% dos usuários da internet usam algum tipo de rede social. Mas, como ocorre com os demais tipos de mídia, os sites de mídia social também podem ser usados para o bem ou para o mal. Para o bem, como já foi dito anteriormente, porque oferece grandes oportunidades, inclusive, de anunciar o evangelho. E para o mal, porque existe uma quantidade exorbitante de informação, inclusive informações erradas e informações maliciosas, que qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer momento apenas em um clique. Por isso, tanto é para o bem quanto é para o mal. Isso vai depender da forma como for usado. Os sites de mídias estão cheios de perigos, mas também podem servir como oportunidade pelos crentes para glorificar o nome do Senhor. Este, aliás, é o tema da presente lição. Exatamente, como já foi dito, os sites e as redes sociais, elas oferecem grandes oportunidades, inclusive oportunidades de fazer o mal. Vai depender do discernimento de cada cristão no uso de cada uma das suas redes sociais. Primeiro ponto, o fenômeno das redes sociais e seus benefícios. A explosão das redes sociais. Nos últimos anos, as redes sociais se transformaram na principal forma de comunicação e troca de informações entre pessoas. Sites e aplicativos como Facebook, Twitter, Snapchat, Google+, por exemplo, são usados para conectar pessoas e compartilhar informações, ideias e imagens na internet. E isso é, por um lado, muito bom, porque nós temos diante disso à nossa disposição uma enormidade de informação, uma enormidade de possibilidades de interação com outras pessoas, inclusive de outros países, de outras culturas. E isso é muito bom, mas de igual modo é muito perigoso, porque assim como existe uma enormidade de informação que nos ajuda, por exemplo, nós como cristãos, para nós fazermos uma pesquisa há 30 anos atrás, era necessário uma pesquisa realmente exaustiva, com bíblias de estudo, com dicionários, com livros, e isso nem todo mundo tinha dinheiro para isso, né? Para comprar, nem todo mundo tinha biblioteca com livros dessa envergadura para fazer uma boa pesquisa. Hoje não. Hoje, com um clique, você encontra sites maravilhosos com uma quantidade enorme de informações teológicas com certa segurança, dependendo do site. Também tem, do outro lado, vou já falar sobre isso, que é o perigo. Mas os benefícios que as redes sociais são muito grandes, que as redes sociais trazem são muito grandes. E um dos exemplos é esse, a facilidade de termos informação. Por outro lado, se temos a facilidade de termos acesso a boa informação, temos também um acesso muito fácil a informações que prejudicam as pessoas, a informações malignas, maliciosas, como por exemplo sites que informam mentiras travestidas de verdade, sites que oferecem conteúdos que distorcem
da cosmovisão judaico-cristã. Então, para o cristão, as redes sociais é tanto uma oportunidade quanto um perigo, e nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Em nossos dias, elas são tão utilizadas que em alguns círculos é quase incompreensível uma pessoa não possuir uma conta em pelo menos um desses canais. Quem não tem WhatsApp, então, é quase considerado um ser de outro planeta. Isso é absolutamente verdade. Os benefícios das redes sociais. Usadas de maneira correta e com sabedoria, as mídias sociais podem proporcionar vários benefícios. Manter contato com os amigos e parentes, criar uma rede de contato profissional, utilizar-se com informações e notícias do dia a dia, adquirir conhecimento, produzir conteúdo e divulgar as ideias para outras pessoas. Olha que importante, né? Usada de maneira correta e com sabedoria, as mídias sociais podem proporcionar vários benefícios. Isso é fato. Manter contatos com os amigos. Quantos amigos eu pessoalmente já reencontrei nas redes sociais, amigos que não via há mais de 10 anos, que eu não sabia nem para onde estavam, nem se estavam vivos. Criar uma rede de contato profissional. Hoje muitas empresas fazem isso, disponibilizam informações para que captem pessoas que estejam precisando de emprego, onde elas possam monitorar as informações dessas pessoas para ver se tem o perfil da empresa. Existem um acesso enorme à informação, escolas online, muita coisa boa que as redes sociais podem oferecer. Existe a possibilidade também de produzir conteúdo, divulgar as ideias, como eu disse no início. Imagina você, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, você pregando numa igreja com 100 pessoas. Hoje você pode pregar na igreja e não vai, mesmo que tenha aquelas 100 pessoas sentadas no auditório, nos bancos do auditório da igreja, mas como tem algumas igrejas que já fazem isso, transmitem ao vivo no Facebook para milhões de pessoas em todo o país e até fora do país. Esses são exemplos de como tais plataformas digitais podem servir como bênção para a vida das pessoas. Os perigos das redes sociais. Pois bem, falamos dos benefícios, agora vamos falar dos perigos. E um deles, o vício digital. O vício no uso das redes sociais é uma realidade e tem prejudicado a vida de milhares de jovens e adolescentes da geração .com. A utilização por horas ininterruptas da internet é um claro sinal de tal compulsão digital. A nossa charge diz aqui, ó, a criança: mamãe, posso usar a internet? E a mãe responde: pode, mas só alguns minutos. E aqui já aparece ele respondendo ok, já velho, porque ele passou muito tempo na internet. É um certo exagero, mas que expressa com muita clareza, guardadas as respectivas proporções, a quantidade que os jovens, não apenas jovens, mas até crianças e adolescentes, ficam nas redes sociais, ficam conectados. E para muitos não é perigoso, mas clinicamente já é comprovado cientificamente que é perigoso. Segundo pesquisas, a abstinência das redes sociais é tão severa, até mais do que a abstinência de álcool e do cigarro. A pessoa fica ansiosa, irritadiça, perde o sono e muitos problemas psicológicos podem ocasionar o vício nas redes sociais. Pessoas dependentes das atividades online não conseguem vencer a tentação de acessar seus dispositivos para acompanhar as publicações de seus contatos. O que é um problema, né? Quando as pessoas têm aqueles que são viciados em trabalho, mas tem aqueles que são viciados em cultura inútil, apenas acompanhar besteiras na internet, o que é uma perda de tempo sem tamanho. E isso está muito presente entre os jovens e adolescentes, inclusive os cristãos. Normalmente demonstram como sintomas desinteresse pelas demais atividades da vida real, sensação de ansiedade e angústia quando não está conectadas em momento de abstinência. Olha essa charge aqui que diz
Muito bonito, muito boa informação. Em 3 momentos. Dia ensolarado, sem computador para tomar o meu tempo, sem smartphone para escravizar a alma. Deus, faça com que essa folga acabe logo. 3 momentos importantes na vida de quem está viciado na internet. Até de início ele se sente aliviado. No segundo momento também, mas no terceiro momento a necessidade, a vontade de estar conectado é tão grande que ele já quer que a sua folga acabe. Isso se chama nomofobia, o vício em internet. Isso se chama monofobia. Caso esteja acontecendo com você, é hora de buscar ajuda para libertar-se desse vício. A vigilância e a oração são hábitos espirituais essenciais para o crente vencer a dependência cibernética. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que fique bem claro ao nosso professor e ao nosso aluno e a todos que farão uso desse material. Que fique bem claro, esse é um problema sério. Não é uma coisa banal, como muitos acham que eu não sou viciado, mas existe um vício sim, vício digital, que aqui está sendo denominado de nomofobia, e isso tem escravizado muitas pessoas. Pessoas que não conseguem se desconectar e vão para o trânsito, dirigir, mexendo no celular, no smartphone, no tablet, causa acidente gravíssimo, com até consequência de morte, são assaltados, são assassinados, perde emprego, causa inimizades, tudo por causa dessa maldita nomofobia, o vício digital. Portanto, é muito importante termos cuidado com isso. Uso inadequado do tempo. O uso exagerado das mídias sociais causa ociosidade, atraso e pouco ou quase nenhum tempo para estudo. Falta de tempo para a leitura das escrituras, falta de interação com as pessoas do mundo real, falta de tempo para outras atividades importantes. Bom, a pessoa que é muito ligada à internet, que está de forma exagerada conectada, ela acaba se tornando uma pessoa medíocre, porque ela vai depender muito de tudo isso sem produzir nenhum conteúdo significativo. Por exemplo, como diz um certo escritor, uma pessoa tem conta no Facebook, no Twitter, no Instagram, não sei mais o que, tem o WhatsApp, tem não sei quantos grupos no WhatsApp, e ele passa o dia todo conectado nisso. Ora, ele tem tempo para adquirir conhecimento quando? Tudo que ele vai produzir será vazio, tudo que ele produzir será vazio. Às vezes as pessoas pensam que estão produzindo grande coisa, mas estão produzindo conteúdos vazios, porque ele está conectado a coisas vazias, não tem tempo mais para a leitura de um bom livro, não tem tempo mais para a leitura das escrituras sagradas, não tem tempo para a oração, para o compartilhar da palavra de Deus, do congregar, de ir ao templo para congregar. Então essa pessoa vai se tornando cada vez mais vazio e dependente das mídias sociais. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E podemos presumir que há tempo de estudar, há tempo de estar conectado e tempo de estar desconectado das mídias sociais. Um momento, por exemplo, que não se deve estar conectado nas mídias sociais, à noite, na hora de dormir, no trabalho, na escola, na hora de estudar, na igreja, na hora de cultuarmos, no nosso momento de TSD em casa, nosso tempo a sós com Deus, não é hora de estarmos conectados. Se você não tem mais tempo para orar e desfrutar de períodos devocionais com Deus, em virtude do tempo gasto na internet, então, parafraseando Marcos 1:8, é necessário deixar as redes sociais para estar com Cristo. Pornografia na rede. As mídias sociais também abrem várias possibilidades de acesso à pornografia e conteúdos imorais que aguçam a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos. Davi caiu em um momento de descuido em sua vida que o levou ao adultério. Diz a Bíblia em 2 Samuel 11:1 e 2.
À hora da tarde, ele passeava no terraço da casa real e viu a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. O olhar de Davi, no momento em que ele não deveria estar ali, naquele lugar, como um rei e guerreiro que ele era para estar no campo de batalha, pois seu exército estava em campo de batalha, e ele estava ocioso no palácio. A ociosidade nos leva a fazer escolhas estúpidas e ter acessos a conteúdos que nos prejudicará no futuro. Tome cuidado com as páginas que você acessa na internet. Um clique errado pode ser fatal para a sua integridade moral, integridade espiritual. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. 1 Coríntios 10 e 23. Tal recomendação bíblica também se aplica aos bate-papos virtuais que às vezes podem conduzir para a troca de conteúdos inadequados. Seja fiel a Deus, ainda que as pessoas não estejam vendo o que você faz. Como eu estava assistindo uma entrevista de uma especialista em redes sociais e foi feita a pergunta a ela o que eu posso publicar nas redes sociais, o que eu posso falar nas redes sociais, e ela disse somente aquilo que você falaria pessoalmente para as pessoas. Se de alguma forma você não pode falar isso pessoalmente para as pessoas, também não deve ser dito nas redes sociais, porque as pessoas, por não estar frente a frente, olhando no olho das pessoas, parecem achar que as redes sociais é um mundo oculto, mas na verdade não é. É o mundo mais aberto possível. Então por isso temos que ter muito cuidado com o que postamos, com o que falamos nas redes sociais. Perigo da superexposição. A exposição exagerada é outro perigo real na utilização das mídias sociais. Em muitos casos, essa exposição da vida particular e busca de curtidas representa certa fuga da realidade e desejo de aprovação social. Seguindo o exemplo de Cristo, devemos nos afastar da cultura de fama e celebridade instantânea com modéstia e singeleza do coração. Eu li um artigo outro dia que dizia: mostra-me como você se exibe e eu mostrarei qual é o seu vazio. As pessoas, um certo escritor diz que as pessoas, quando elas publicam nas redes sociais, elas estão demonstrando a sua necessidade pessoal, o seu vazio, as suas frustrações. As pessoas fazem isso porque elas precisam, no mínimo, sentem a necessidade de serem aceitas, de serem reconhecidas, e contam esse reconhecimento com likes, né, com curtidas e comentários nas suas postagens nas redes sociais, mesmo que isso seja uma fuga, né, da realidade e um desejo de aprovação social, mesmo que isso seja um equívoco que ele esteja cometendo, ele ainda assim faz, porque existe um vazio profundo em sua alma e ele tem necessidade de preencher, e a rede social é uma realidade que leva essas pessoas para esse mundo, mas o que na verdade é uma fuga da realidade. A melhor maneira de exposição do crente na sociedade é por meio do brilho de Cristo no meio de uma geração corrompida e perversa, entre o qual precisamos resplandecer como astros no mundo. Filipenses 2:15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandece como astros no mundo. Filipenses 2:5. Como eu disse, as pessoas parecem imaginar que as redes sociais é um mundo oculto, mas na verdade não existe mundo mais aberto do que as redes sociais. As pessoas, quando estão nas redes sociais, parecem se abrir de forma tão descuidada, como se não tivesse ninguém vendo. Mas aí é que está. A tentação de se expor nas redes sociais pode trazer prejuízos grandíssimos. Isso não só para o cristão, mas para a maioria das pessoas. Já visto, nós vemos na internet e nos jornais quantas pessoas que estão com a honra manchada, quantas pessoas
que morreram, quantas pessoas que se suicidaram por algo que vazou na internet, que vazou nas redes sociais, e ele não teve mais condições de suportar tanta pressão e tanta vexação. Amizades instantâneas e descartáveis. Na maior parte das vezes, os amigos das redes sociais não são verdadeiros amigos. Não raras amizades são instantâneas e descartáveis. Nós temos uma charge aqui muito bacana, onde a mulher diz: ele tinha quase 2.000 amigos no Facebook, achei que havia mais gente aqui. A ideia aqui é de que alguém os convidou para um evento e por causa dos seus amigos na página do Facebook, ela imaginou que teria muitas pessoas, mas na verdade não havia quase ninguém. Isso porque a maioria das vezes as amizades das redes sociais são descartáveis. Certo escritor até diz que as redes sociais são uma terra fértil para os narcisistas, porque eles gostam de se autoexibir e não gostam do confronto. Quando são confrontados, fica fácil se livrar do confronto, apagando, bloqueando aquela pessoa que o confrontou. Então, ele não se preocupa em fazer amizades profundas, porque o que ele quer, na verdade, é ser aceito. E a realidade nem sempre nos aceita com todos os nossos defeitos. É preciso fazer concessões. E nas redes sociais, quando nós não somos aceitos com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, nós vamos selecionando os amigos. É uma fuga para um mundo virtual, onde as amizades são totalmente superficiais. Amigo real é aquele que é mais chegado que o irmão, Provérbios 18:24. O homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Usando as redes sociais para a glória de Deus. Glorificando a Deus em tudo. Consideremos o que está escrito em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Todas as nossas ações, inclusive aquelas que consideremos mais simples, como acessar a internet, devem glorificar ao Criador. Isso é muito importante, até porque hoje não se tornou tão simples assim acessar a internet, fazer uso das redes sociais, porque o mundo todo está conectado a ela e todos estão vendo o que estamos fazendo nas redes sociais. É de extrema importância esse cuidado, e o que fizermos ali, seja, como diz o versículo aqui de 1 Coríntios 10:31, que façamos para a glória de Deus. Portanto, muito cuidado com o que é acessado, com o que é compartilhado, com o que é publicado nas redes sociais. Quando o nosso coração está voltado para a majestade divina, não existe coisas ordinárias. Tudo é extraordinário, pois se volta para a glória de Deus. Reflita se você está usando as redes sociais com o propósito de glorificar a Deus ou simplesmente com passatempo e entretenimento. É claro que as redes sociais também servem como entretenimento, mas, como disse o nosso texto aqui, quando o nosso coração está voltado para a majestade divina, não existe coisas ordinárias, tudo se torna extraordinário. E cada momento que nós temos em qualquer lugar se torna motivo para glorificarmos a Deus. Baseado em Filipenses 4:8, para saber se está usando adequadamente tais mídias, pergunte a si mesmo: o que estou fazendo é verdadeiro? É honesto? É justo? É puro? É amável? É de boa fama? Isso aqui é muito importante, porque nós vemos nas redes sociais as pessoas compartilharem informações sem o menor conhecimento se aquela informação é verdadeira. Houve um tempo desse, eu até citei isso na lição passada, no comentário da lição passada, em que uma mulher foi brutalmente assassinada por ser confundida com uma bruxa ou sei lá o que. As pessoas viram a foto na internet e alguém colocou como ela parecia com a dita que teria maltratado essa criança, e então eles começaram a compartilhar essa informação de forma tão estúpida e acabou levando ao assassinato de forma brutal de uma pessoa inocente. É muito importante você conferir a fonte dessa informação e não sair por aí compartilhando qualquer informação, por mais que ela pareça ser uma boa informação. Bom, há alguma virtude? Deus está sendo louvado? Se as respostas forem positivas, então não há com que
se preocupar. Porém, se não foi, é necessário rever o que você está fazendo nas suas redes sociais. Testemunho no mundo virtual. As escrituras afirmam que as pessoas davam um bom testemunho de Timóteo. Igualmente, ao imitarem o proceder de Paulo, os tessalonicenses foram um exemplo dos fiéis na Macedônia. Exemplos aqui dos irmãos que na sua vida social eram exemplo de boa conduta, de bom testemunho, de boa reputação. Lembre-se, jovem, de que no ambiente virtual você também é avaliado, seja por meio das palavras ou imagem que posta e pelo modo como interage com os outros. Algumas boas maneiras de salgar e iluminar as redes sociais podem ser evitar discussões inúteis, proceder com respeito e cordialidade com aqueles que pensam diferente, produzir conteúdo de qualidade. Inclusive, você que está pensando em entrar no mercado de trabalho, você que está querendo entrar no mercado de trabalho, lembre-se, muitas empresas avaliam o seu perfil nas redes sociais. Se você é uma pessoa debochada, de difícil relacionamento, se você é uma pessoa vazia, fútil, se você tem algum problema de convivência com as pessoas que pensam diferente de você, certamente você não será a pessoa escolhida para ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Portanto, não apenas em relação ao que nós fazemos nas redes sociais como cristãos, mas também como profissionais, como pessoas, nós temos que ter muito cuidado, porque isso pode ser extremamente prejudicial. Evangelização nas redes. As redes sociais são ambientes propícios para a pregação do evangelho, ante a grande quantidade de pessoas que acessam tais plataformas. Nesse ambiente é importante ter criatividade e usar pontos de contato para atrair a atenção dos descrentes, assim como Paulo fez no Areópago. Para tanto, não devemos confundir evangelismo com proselitismo religioso. Enquanto o proselitismo dá ênfase excessiva à religiosidade e à denominação eclesiástica de forma altiva e às vezes autoritária, o evangelismo genuíno é realizado com amor e humildade a fim de oferecer a salvação proporcionada por Cristo. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque as pessoas acham que estão fazendo um evangelismo e na verdade estão causando a discórdia. Eu vejo, nós estamos fazendo um comentário aqui de uma revista da Igreja Assembleia de Deus, para as Igrejas Assembleia de Deus, né, da CPAD, e eu vejo muitos publicando evangélico assembleiano com orgulho, com certas frases assim, tipo, debochando das outras denominações. Isso não é produtivo em nada, na verdade isso causa até constrangimento, causa rixas, causa discórdia. O verdadeiro evangelismo, ele anuncia Cristo, não a denominação. Às vezes nós nos portamos diante de certas situações com um orgulho, com altivez que não é próprio do verdadeiro cristão. Muito mais próprio de quem é religioso, de quem é apenas denominacional. Mas o evangelismo, o evangelho de Cristo muda o coração da pessoa, e aquele que quer realmente pregar o verdadeiro evangelho, ele vai anunciar a Cristo de forma mais humilde e mais simples possível. Tem aquelas pessoas também que postam frases de efeito, que eles não sabem nem de onde tiraram essas frases, como se isso fosse mudar alguma coisa, autoajuda, né? Como diz o Hernandes Dias Lopes, nós não tratamos a ansiedade com autoajuda, mas com a ajuda do alto. As pessoas fazem orações e postam no Facebook como se Deus tivesse ali olhando, lendo as suas redes sociais, ou se estivesse só olhando as suas redes sociais. Na verdade, isso é muito mais uma necessidade de ser visto do que propriamente de ser respondido por Deus. Mais ser visto pelas pessoas do que respondido por Deus, porque se fosse para ser respondido por Deus, faria esta oração no oculto, no seu quarto, trancado, com o rosto no pó. Mas precisa colocar no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, não sei. Tem aquela outra história também das pessoas, os jovens, que postam fotos sensuais com versículos. É uma discrepância tremenda. Então, nós precisamos ter aí o cuidado de achar que o que nós estamos fazendo é evangelismo, mas na verdade é apenas proselitismo ou até uma banalização do evangelho. Conclusão.
A suma do que temos estudado nesta lição é a seguinte: use a internet para glorificar a Deus. Isso ocorrerá se você mantiver a sua identidade cristã no mundo virtual sem desprezar as atividades da vida real. Usemos as mídias sociais com sabedoria e equilíbrio. Como dizia um certo pastor, redes sociais, ele dizia a TV, né, naquela época, é como comer peixe. Quem sabe comer peixe não se engasga. Quem sabe usar a TV não peca. De igual modo, quem sabe usar as mídias sociais não peca, mas quem não sabe certamente pecará. Eis aí o cuidado que nós precisamos ter. As nossas perguntas, como de costume, eu não vou deter nelas, porque eu acredito que o professor fará o uso adequado das perguntas e alcançará o êxito proposto pela revista da nossa lição desta semana. Pois bem, muito obrigado. Fique por dentro do conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Acesse o site www.ebdinfoco.com e você vai encontrar uma diversidade de conteúdo para a Escola Bíblica Dominical. Acesse ebdinfoco.com e você vai ter um grande conteúdo que vai ajudar a sua Escola Bíblica Dominical. Nosso muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Paz e bem a todos.